Esse é um projeto da Cupom Fiscal Sistemas, que tem o apoio da Sigma Assessoria Contábil e que tem a finalidade de levar informação aos empresários e empreendedores do varejo da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Tá certo? Então você que tem interesse em aprender mais sobre empreendedorismo, nos acompanhe, fique até o final, você vai gostar. Aqui é o varejo real, é o varejo de verdade, aqui não tem invenção. Aqui é o dia a dia de quem trabalha efetivamente há mais de 20 anos, levando solução para as empresas de varejo no Brasil, no Nordeste e de maneira muito especial na Paraíba. José. Empreendedores, sejam bem-vindos ao Varejo em Debate. Hoje nós trouxemos aqui o Eduardo Pimenta, um jovem empreendedor, supermercadista, com tradição familiar, né, no setor, e ele está aqui conosco hoje para dialogar, para conversar, trazer um pouco da sua experiência no segmento, e eu acho que o bate-papo hoje vai ser muito proveitoso e bem produtivo. Eduardo, seja bem-vindo ao Varejo em Debate. Muito obrigado, Rinaldo Maranhão, muito obrigado, José Maranhão. É uma excelente oportunidade de eu falar um pouco da minha vida, do meu empreendimento, sobre os negócios, sobre o varejo em geral. Eu agradeço a vocês por essa noite, para que a gente possa aqui estar falando coisas pertinentes à minha vida, ao varejo e ao Pimenta Supermercado. Seja bem-vindo, mais uma vez. Obrigado. Bom, gente, é isso, tá certo? Hoje nós estamos no 4º episódio e nos primeiros episódios nós falamos muito de reforma tributária, de impostos, né? Falando de muita coisa no campo da teoria, e hoje nós trazemos aqui um testemunho de que vivencia o varejo de fato. Quem experimentou trabalhar, iniciar uma empresa, experimentou formar uma equipe, experimentou construir um mix, experimentou aprender a utilizar um sistema de automação, experimentou discutir varejo com consultorias, com consultores, ou seja, gente que de fato vai poder contribuir muito com o aprendizado. Então você que tem o sonho de empreender, tá certo? Hoje você vai ter uma oportunidade de conhecer os caminhos do sucesso. Eu digo sempre, o tripé do sucesso de uma empresa de varejo é um empreendedor motivado, naturalmente recursos para fazer investimento, às vezes nem precisa tanto, tá certo? Mas se acostar de uma boa contabilidade, se acostar de um bom sistema de informação, tá certo? Para que ele possa exatamente dar passos firmes no caminho do desenvolvimento, no caminho do crescimento. Tá certo? Então, ter esse tripé, uma boa gestão, um bom sistema de informática, uma boa contabilidade, farão a diferença, com certeza, na vida de todos. Hoje, vamos ver isso na prática, né, Eduardo? Com certeza, Zé Maranhão. Bom, antes de abrir o negócio, Eduardo, né, eu queria, antes de você falar da empresa, eu queria falar um pouquinho de você. Você é um jovem empreendedor, mas não nasceu com essa, digamos assim, não nasceu pensando em empreender. Foi o tempo que foi lhe convencendo disso, ou você simplesmente já nasceu com essa ideia na cabeça? Para responder essa pergunta, eu preciso contar um pouco da história Conta pra gente. Da minha família, especificamente do meu lado materno, que é a parte da minha mãe. Os meus avós, criados em Alhandra, litoral sul do estado da Paraíba, o meu avô, ele já era comerciante naquela região. O meu bisavô já tinha uma casa de moinho, de farinha, naquela região e trabalhava já com comércio. E meu avô já nasceu naquele meio. Um pouco mais velho, ele conheceu a minha avó, que era professora em João Pessoa, mas tinha laços familiares na região de Alhandra, se casaram e, iniciando a vida, eles abriram um negócio pequeno, que talvez muitos de vocês tenham começado pequeno ou planejam ainda um dia iniciarem algo pequeno com a projeção de se tornarem grandes. E foi assim o sonho dos meus avós. Eles iniciaram. Quem é de Alhandra e região sabe ali onde fica mais ou menos a prefeitura de Alhandra, que hoje em dia é o principal centro comercial da cidade. E ali eles compraram uma casa e fizeram ali a Casa Lins,
em meados da década de 50, ou seja, isso faz muito tempo atrás. Tá no sangue. Tá no sangue. E ali eles vendiam armarinho, farmácia, e na parte de fundo da casa, eles vendiam bujão de gás. Ou seja, vendiam de tudo um pouco. E ali eles foram fazendo a vida. Com o tempo, com alguns anos, eles compraram um terreno ao lado, foram fazendo ampliações, aumentando a Casa Lins, que se tornou uma referência dentro da cidade de Alhandra e no litoral sul do estado. Com a verba, com o dinheiro da Casa Lins, os meus tios e a minha mãe, eles foram sendo criados em João Pessoa. Mas sempre estavam ali trabalhando também final de semana, passavam a semana em João Pessoa, final de semana em Alhandra. E um dos meus tios, especificamente, se destacou no segmento do comércio, que talvez alguns aí espectadores vão conhecer, mas com certeza tanto José Maranhão como Rinaldo Maranhão conhecem e conheceram muito bem, que é o Napoleão, conhecido como Pula, um dos grandes empreendedores desse estado, que por motivos pessoais, não conseguiu chegar muito mais longe do que de fato chegou, por razões pessoais. Quem conhece sabe a razão pela qual ele não conseguiu chegar. E foi muito forte ele. Mas ele era uma pessoa que tinha uma mente para os negócios brilhante. Vamos citar um exemplo aqui. Qualquer pessoa aqui que esteja nos ouvindo, se eu perguntar aqui diante das câmeras, quanto é 18 vezes 36, eu acho que 98% das pessoas vão pegar uma calculadora, vão fazer as contas para chegar no resultado. Rapaz, ele conseguia assim Fazia de cabeça. Fazia de cabeça. Então ele tinha uma visão muito ampla das coisas. E aí, quando ele era adolescente, ele ficou naquela: eu vou ser comerciante, empreendedor, ou eu vou seguir uma vida acadêmica, que meus pais, afinal, eles pagaram meus estudos em João Pessoa para que eu prestasse vestibular, fizesse uma faculdade, me formasse e seguisse uma outra profissão. Mas, quando ele, adolescente, prestou vestibular para a zootecnia na cidade de Areia, ele foi morar em Areia, fez alguns períodos da faculdade e voltou para Alhandra. E aí ele prestou concurso para o BNB e começou a trabalhar como bancário. Mas o sangue verdadeiro, o tino para o comércio falou mais alto. Falou mais alto que a vida acadêmica. E aí ele interrompeu tanto faculdade, como interrompeu emprego no banco e se dedicou integralmente ao comércio. E aí, como eu falei lá no começo, que meus avós, eles tinham um armarinho, farmácia, e na parte de trás vendiam um bujão de gás. E aí ele teve a ideia, início da década de 80, de abrir o comércio para cereais e mercearia. E aí ele vendia feijão, arroz, trigo, sal, açúcar. Você chegava na mercearia, aquelas bodegas antigas, no básico, e dizia, se pesava na hora e se vendia. Só que ele, muito antenado para sua época, como um excelente empreendedor, visionário, que via as coisas na frente, mesmo naquela época, no Alhandra, como eu disse anteriormente, ainda muito rural, ele já via o que acontecia no segmento supermercadista do país. E aí, é algo que, quando a gente diz hoje em dia, aparentemente, é algo normal, básico. Ele criou o segmento de supermercado em Alhandra. Mas o que eu quero dizer com isso? Antigamente, chegava no balcão, eu quero isso, quero aquilo. Agora não. Ele abriu o balcão, ele fez os checkouts, você pegava um carrinho, pegava uma cesta, ia lá, o autosserviço. Que parece algo hoje em dia que ninguém... Que Alhandra naquela época era uma novidade, né? Não só em Alhandra, mas em João Pessoa, pouquíssimos supermercados faziam o autosserviço. Você sabia que existe um supermercado hoje em João Pessoa, que eu não vou citar o nome, mas que ele começou como uma bodega, um bairro daqui de João Pessoa. Ele começou como uma bodega e hoje é um grande supermercado. Muitos começaram assim. Muitos começaram assim. Assim como foi o Lins. Muitos começaram assim. E ele começou assim. Só que não era em João Pessoa. Eu estou falando de Alhandra e início da década de 80. É uma inovação muito grande. É uma inovação. E você quer saber quando o empreendedor ele é bom?
não é só fazer o pioneirismo, mas é quando o pioneirismo ele dá certo. Isso. E a partir desse pioneirismo, ele modificou completamente o comércio da família, e não só da família, mas também da cidade. Porque a cidade de Alhandra ela teve uma outra projeção no comércio depois que ele iniciou esse autosserviço. Ele foi o pioneiro. Ele foi o pioneiro. E não foi só o pioneiro no autosserviço. Final da década de 80, 90, eu não sei se vocês já trabalhavam com ele, mas ali ele começou também a questão do atacado, naquela região. Eu conheci o seu tio, Napoleão, por volta de 1994. Comecei a prestar serviço para ele lá no mercadinho. Me recordo muito bem, ele, Dona Ivone, a sua avó, trabalhando lá, administrando o supermercado. 32 Muito anos, tempo. Reinaldo. Por volta de 94 eu comecei a prestar serviço para ele. Acompanhei um pouco da história dele e confesso a você, sempre fui um admirador do trabalho dele. E assim, ele sempre foi uma referência para mim, porque eu sempre, desde muito pequeno, eu o vi trabalhar, eu via as suas ideias, eu via ele trabalhar e eu via como ele tinha tino para isso. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. A influência do seu tio, né, nessa sua vocação para o empreendedorismo, para o comércio, para o setor supermercadista. Isso, eu creio que ele acabou influenciando você de certa forma. Ele influenciou mais do que eu pensava. Porque, na verdade, eu entrei nessa área já muito tarde já. Eu não entrei logo de começo. Ele ainda estava vivo, mas já foi já perto dele, infelizmente, dele vir a óbito, inclusive. Mas, quando eu era jovem, eu tinha ele como vamos supor aqui, como um ídolo. Eu admirava bastante. Eu via ele, eu venerava a inteligência que ele tinha para o setor, para o comércio, e eu sempre o admirei muito. Mas eu achava que eu não iria seguir por esse caminho. Eu tinha esse laço familiares comerciais na cidade de Alhandra, mas eu sou nascido e criado na cidade de João Pessoa, Paraíba. Meu lado paterno também, falando um pouco da biografia, meu pai, ele é policial, agente da Polícia Federal aposentado. Os meus avós de parte paterna é um auditor fiscal da Receita. Minha avó era uma professora de piano. Então, assim, era uma outra realidade completamente diferente da do comércio. Então, tinha um lado paterno que tinha uma linha de vida e tinha um lado materno que era uma outra linha. Eu, inclusive, durante um bom tempo da minha vida, eu achei que eu iria seguir por esse outro caminho. Só que, assim, eu também imitei o meu tio durante um tempo, porque eu comecei muitas faculdades, como ele também chegou a começar. Sim. Ele fez não só zootecnia, mas ele também fez história, mas inconcluso. Eu acho que eu passei dele do ponto, acho que eu fiz umas 10. Foi. E não concluí. Começava, parava, começava, parava. Que a vocação era outra. Fui morar fora, voltei, e fui para uma outra linha. Até que, durante um período, nessas idas e vindas, sem saber o que fazer da vida, eu decidi ter um período sabático na minha vida e fui morar na Jocum, que é Jovens com uma Missão, em Camaragibe, Pernambuco, que é uma organização para-eclesiástica, que trabalha com as igrejas, e eu fiquei ali trabalhando nesse lugar e fazendo cursos ali durante um tempo. E como aquilo ali trabalhava com a igreja, eu almejava seguir nessa linha, e eu iniciei foi o único curso que eu concluí de bacharelado, que foi um curso de teologia da Universidade Metodista de São Paulo. Iniciei, concluí dessa vez, e aí eu decidi tentar, como era bacharelado, fazer um mestrado na área de filosofia, fazer uma migração, porque poderia fazer essa interdisciplinaridade. Teologia tem tudo a ver. Só que eu já estava com 30 e poucos anos de idade, eu já estava casado, e aí os boletos estavam me cobrando o preço. E eu não tinha mais tempo para aguardar e para esperar. Aí foi quando a oportunidade apareceu, foi quando o meu tio Napoleão, voltamos nele de novo, ele tinha aberto uma segunda loja. Foi então aí, né? Então em que momento, né? Em que momento que você decidiu entrar no empreendedorismo, abrir uma loja para você? Foi nesse momento. Chegando aí.
Foi Então, nesse na momento. conclusão do curso de teologia, você busca aí já, como você disse, na maturidade chegando, né? Os boletos E cobrando a a conta. realidade cobrando a conta, e diz, olha, eu vou para cá. Então você foi levado a cumprir a sua missão, sua vocação natural, talvez. É. Quando foi mais ou menos? Me conte aí. Qual é o ano mais ou menos, lembra? Há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. 7 anos atrás, eu fui em Alhandra fazer uma visita. E aí ele falou comigo e disse que não estava mais dando conta. E procurou saber de mim se eu tinha o interesse de morar em Acaú, assumir a loja e pra gente ver o que fazia. Naquele momento eu não tinha nem muita opção. Ou eu ia ou não pagava as contas. E eu conversei com a minha esposa e decidimos ir. Fizemos um acerto e fomos. No começo que nós fomos, eu confesso que era bem diferente de vê-lo trabalhar, de vê-lo, a minha avó também, Ivone, meus tios, vê-los trabalhar e, de fato, de você trabalhar. Era uma outra realidade. Eu não sabia absolutamente nada do dia a dia do comércio. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim e com a minha esposa. Essa é uma oportunidade que nos foi dada, é a oportunidade que Deus nos deu e nós precisamos abraçar com toda a força, com todo o conhecimento que nós temos, porque nós precisamos fazer que isso dê certo. Porque a nossa vida, nós precisamos construir uma história e se Deus nos enviou para que essa história fosse construída dentro do comércio, até restabelecendo a meta-história familiar que vem lá de trás, vamos nos dedicar integralmente a essa labuta, a esse trabalho, com toda a nossa energia, com todo o nosso esforço. Pode dizer, Erramos muito. Deus escolheu você para a descendência, para dar sequência à descendência histórica da família empreendedora. Talvez a gente espera a história ser construída para que lá na frente a gente possa olhar para trás e ver se isso foi verdade. Mas eu creio que é mais ou menos por essa linha. Amém. Eu creio que é mais ou menos por essa linha. Mas eu fui com a minha esposa, abraçamos o projeto, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas com muita vontade e também com muitos erros. Ok. E, Eduardo, nós temos aqui os registros de quando você iniciou, né, esse seu trabalho lá, essa sua experiência inicial com o supermercado. Você já iniciou com o sistema, né? E com interesse já também em fazer uma consultoria, em ter uma orientação para empreender no seu negócio. Por que você fez isso? Por que você tomou essa decisão? Como você vê isso? Quando nós iniciamos com a primeira loja, a loja em Acaú, Pitimbu, o sistema e a contabilidade, elas eram já a mesma. Elas eram Cupom Fiscal Sistemas e Sigma Contabilidade. Então, nós quando iniciamos, nós não tentamos fazer nenhuma mudança brusca, nem algo semelhante. Nós apenas fomos ali, meio que até instintivamente, reacionariamente, dando continuidade ao que estava sendo feito. Até porque, como nós não sabíamos de muita coisa, nós não tínhamos que inventar a roda. Nós tínhamos apenas que dar seguimento e conforme o processo ele fosse acontecendo, ocorrendo, aí nós iríamos distinguir, identificar o que precisaria ser mudado e o que não precisaria ser mudado. O fato é que, 7 anos após o nosso início, hoje eu posso afirmar que eu não tenho pretensão, nem razão e nem motivo para mudar nem de sistema e nem de contabilidade. Agora, hoje, eu falo baseado em experiência, hoje eu falo baseado em ter visto muita coisa por aí. Hoje eu não falo mais da boca para fora. Mas no início, não foi uma questão de opção. Já estava pronto, eu só fiz dar continuidade. Entendi. E você sentiu segurança naquele momento, né? Sentiu segurança naquele momento. Naturalmente, a loja tinha sido aberta, a época pelo seu tio ainda, estava com o modelo montado de software, de contabilidade já engrenado já. Você chegou com seu espírito jovem
para dar continuidade. E, naturalmente, eu penso que sentiu segurança, talvez até só pela recomendação do seu tio, né? Já que ele tá fazendo aqui, está dando certo, vamos seguir. Então, naquele momento, você confiou pela palavra, pelo testemunho dele. E hoje, 7 anos depois, você confia pelo seu próprio testemunho. Não só pelo testemunho, mas assim, como eu lhe falei no início, o meu tio, ele passava, como vocês conhecem pessoalmente a vida dele, ele passava por uma fase bem difícil de vida. Então, ele não prestou muita assistência no meu início, nem sobre gestão, sobre administração, sobre visão. Eu meio que tive que... Qual foi, assim, a sua maior dificuldade quando você iniciou? O que é que você sentiu? Algum obstáculo que marcou, alguma coisa que... Eu acho que a falta de experiência por si, eu acho que ela muitas vezes você vai cometer muitos erros. Não tem como você, sem experiência, você experimentando do começo, do zero, você não cometer muitos erros. Agora, eu posso ressaltar aqui a importância de uma pessoa específica que me ajudou bastante no meu início, não só meu, como minha esposa, que foi o William, que inclusive estava aqui no primeiro e no segundo episódio, o contador William da Sigma. William Paiva. William Paiva. Logo no início, quando nós iniciamos na loja de AKU, ele sabia que nós não sabíamos de nada. E ele literalmente, ele pegou nas nossas mãos e fez um acompanhamento muito de perto. Muito de perto. Não só comigo, como a minha esposa, mas a disponibilidade que ele tinha de ir, de ensinar, tá presente, de fazer o aconselhamento. Às vezes ele trabalhava até como psicólogo, não só contador. Ele acabou, além de sendo um contador, um consultor, um orientador de vocês. De todas as maneiras. Ajudando. Então eu tenho essa gratidão muito grande por William, porque eu lembro do início. E esse início, como eu falei, meu tio, ele estava sem condições nem de ajudar a si próprio, quanto mais a ninguém. Então, não o culpo por isso. Mas eu peguei a coisa ali sem experiência nenhuma. E como eu conheço o William, eu sei que ele é disciplinado, viu? Extremamente. Disciplinado, né? Então, ele é um conselheiro e ele também é um cobrador. Ele só faça assim, senão vai dar errado, né? É esse o perfil de William. Com certeza. Ele nos ajudou muito. Nos falou, ó, aqui está certo, aqui está errado, não vai por aqui. E nós seguíamos à risca o planejamento que ele tinha e nós executávamos, né? Porque nós não tínhamos o entendimento e o conhecimento que nós sabemos, porque 7 anos também não é muito tempo, mas nós já vemos adquirindo um norte durante esse tempo, já conseguimos nos orientar muito mais. 7 anos dá para fazer 2 faculdades, viu? Tem gente que faz a metade já acha que sabe tudo. Então você tem 7 anos de experiência, meu irmão. No varejo, é uma faculdade permanente, você tem que aprender todo dia. E assim, os números que você tem hoje demonstram que você aprendeu rápido, tá certo? E está conduzindo muito bem. Eu tenho certeza que você vai continuar com muito sucesso. Mas no início você tinha que se preocupar em vender, em comprar, né? Controlar estoque. E nessa fase é onde o William chega e participa efetivamente do trabalho de vocês, da gestão. É algo que eu acredito que inicialmente, onde o talento do empreendedor, ele vai ser apresentado, eu acho que vai ser a questão da criatividade. Eu acho que desde muito no início, eu acho que uma das coisas que me fez estar até hoje era o seguinte: eu tinha uma teoria que eu tinha absorvido do convívio com meu tio Napoleão, que era algo que eu tinha dentro de mim, que era uma loja viva. E eu pensava muito, refletia bastante sobre a questão da loja viva. Então, quando eu assumi a loja depois de um tempo, eu fiz, cara, como é que eu posso fazer com que isso aqui dê certo? Como é que eu posso fazer que isso aqui seja uma loja igual a dele, que a loja dele era uma loja cheia, que era aquele movimento, que era tudo. E eu estava numa localidade com a densidade demográfica menor, porque a população de AKU ela é bem menor do que a população de Alhanda. Mas eu queria repetir o que ele fazia lá em AKU. Então eu pensava muito, como é que eu faço para essa loja ser viva?
como é que eu faço para essa loja ter vida? Porque se a loja tiver vida, ela tem gente. E se ela tiver gente, ela tem movimento. Então, esse ecossistema, eu fiquei pensando muito tempo em implantar dentro das minhas unidades, inicialmente na loja de Acaú. E eu comecei. Como é que eu posso fazer? Vamos tentar fazer promoção, que é o que todo mundo faz. Vamos imaginar aqui. Vamos trazer de fora. O pessoal repete muito. É o dia verde, é o dia vermelho. Vamos trazer, vamos fazer, vamos criar, vamos inventar. Rapaz, aqui é a região do Nordeste, aqui tem muito sanfoneiro. Vamos trazer sanfoneiro, vamos trazer um tema do Nordeste. Vamos trazer para aqui, para dentro da loja. Vamos trazer um multibank, vamos trazer um Pague Fácil, vamos trazer um caixa eletrônico, vamos inventar um evento, Eu passei uma época dentro ali em Pitimbu. Pitimbu você conhece bem? Conheço de perto. Que além de gestor, você também tem a sua parte política, então você conhece bem a região. Ali é o seguinte, ali tem Acaú, a cidade de Acaú, que é a densidade demográfica maior em Acaú. Isso. Tem Pitimbu, aí tem Itaquara, tem Camuncim, e tem vários assentamentos de 1.500, 2.000 pessoas, durante toda a região. E o pessoal tinha o hábito, naquela região dos assentamentos, de usarem a Alhandra como comércio. Então eu comecei, inicialmente, a panfletar em toda essa região de assentamento. Eu ia mesmo com funcionários, panfletando, e criando a feira ali de Acaú, para recebê-los com sanfoneiro, tentando trazer um ônibus que passasse dentro dos assentamentos, para trazê-los até o lugar, tentando dar vida ao comércio do lugar, que automaticamente me beneficiaria. Entendeu? Por algumas razões específicas, a gente não conseguiu unir as forças necessárias para que esse projeto ele acontecesse, mas nós tentamos. Muita gente do assentamentos começaram a frequentar a loja e nós fomos tentando, experimentamos algo que não deu certo, depois algo que deu certo e fomos experimentando, até que um dia, quando eu vi os números, eles começaram a crescer de tanto você insistir, tentar ter o dia. E poxa, a loja está viva. A ideia da loja viva, ela está acontecendo. Né? Você falou de números aí, né? Reinaldo, fazer uma observação aqui, você estava falando, eu estava prestando bem atenção no que você estava falando. Pessoal, observem aí o que Eduardo falou. Veja o que é que Eduardo, o trabalho que ele fez lá na região dele. Né? A tentativa de transformação, né? A tentativa de mudar a realidade daquele lugar, né? Você falou aí que o pessoal saía para fazer compra em Alhandra e você tentou fazer um trabalho para que o pessoal ficasse ali naquele entorno, né? Que acontecesse algo e que mudasse aquela realidade dali, né? Do comércio local. Isso é muito interessante, viu? Muito interessante esse trabalho. E falando de números, né? Você teve uma experiência muito boa nisso com o William. Como é que você chegou, um cara inexperiente, a discutir margem, compra? Eu sei que o William gosta muito de discutir isso. A Sigma Assessoria Contábil, ela é uma contabilidade consultiva, né? Ele está sempre muito presente, né? E aí, como é que você quando é que você começou a analisar essa questão margem? Você já chegou com um conceito já formado de margem, ou você foi se alimentando dos números, compra, e eu sempre dizia, o William bate muito essa tecla, não compra demais não, para não prejudicar seu caixa, tá certo? Você tem que ter ali um limite de compra baseado na venda. Como é que foi esse start aí? Ele orientou bem nesse ponto? Ele orientou muito bem nesse ponto. Tanto que antes de eu alçar voos um pouco maiores, eu seguia extremamente à risca. As margens, etc. E, vamos dizer, eu nunca tinha tido problema de caixa. Eu passei a ter alguns problemas de caixa justamente quando eu comecei a chacoalhar demais, vamos entre aspas aqui. A ousar. A ousar demais. Essa loja viva eu queria que ficasse viva demais. Só que aí o caixa, ele paga um preço. E eu passei alguns momentos quando eu excedi promoções excessivas, quando eu aumentei demais as operações, o custo da loja para poder realizar todas as coisas que eu estava querendo, aí o caixa, ele cobrou um preço. E aí é uma coisa que, independente de você ser um empreendedor ou de você ser um grande visionário, vai chegar uma hora que ou você também aprende
a ser um bom gestor ou vai ter suporte de bons gestores para lidar com o seu negócio. Porque se você só pensar em fazer, em realizar, em empreender, em querer coisas grandes, mas esquecer que a matemática, que a gestão, ela é imprescindível para o seu negócio, você pode faturar muito e colocar tudo por água abaixo. Porque a gestão, ela anda de encontro com a visão. A visão, ela é importante, porque ela é que faz crescer. Se você não tiver visão também, você estagna. Você não sai do canto. Você precisa ter a visão. Um norte, um oriente. Você olha corretamente e faz a coisa acontecer. Mas, se não tiver calcada numa boa gestão, com números alicerçados, com bons números, com um bom sistema, com uma boa contabilidade, com uma boa administração, uma boa gestão, você pode colocar tudo por água abaixo. Pronto, você falou aí em questão de números. Números são muito importantes numa empresa. Tá? São valiosíssimos. Sem números você não consegue fazer muita coisa. Sistema hoje, ele não é só para processo. Sistema, ele também é principalmente para lhe fornecer números. Números para se tomar decisões, para traçar um norte dentro do negócio, né? E um dos números que a gente observa bastante, né, além do fluxo de caixa, claro, é a questão de estoque, tá? Qual foi a tua experiência lá com relação ao estoque? Alguma coisa assim marcou? A gente sabe que o estoque hoje, a informação de estoque, ela é fundamental para as compras. E compras tem a ver com fluxo de caixa também, né? Quando você compra muito, você acaba estrangulando seu caixa, você fica com mercadoria parada, às vezes acontece até de perder mercadoria estragar por prazo de validade vencido, enfim. Na tua loja lá, qual foi a tua experiência com relação a estoque? Teve alguma coisa que marcou? Qual a importância que você enxerga hoje nessa questão do controle de estoque na loja, no controle de compras? Eu acho que o controle de estoque, ele está muito baseado na questão da saúde financeira de uma loja. Eu acho que se você não tiver um controle significativo do seu estoque, você vai comprar errado. E se você comprar errado, você não vai ter caixa. E se você não tem caixa, você não consegue honrar os compromissos. E eu, particularmente, eu sou de uma região onde a gente sofre muito com essa questão. Por quê? Porque eu estou ali em Jacumã e eu estou em Acaú. São duas áreas praianas, ali no litoral sul do estado da Paraíba, e que nós temos períodos sazonais. Então, o que acontece? Você, para ter uma loja normal, onde os períodos são normais, basicamente normais de ano a ano, há uma grande diferença talvez seja em dezembro, por causa do Natal e do dia 31, da virada do ano. Mas é uma quebra de um mês para o outro de 100, 200 mil, já é uma quebra pesada. É uma quebra pesada. Agora, na minha realidade, se eu tivesse apenas uma quebra de 100 a 200 mil, era algo muito fácil de se contornar. Mas na minha realidade eu preciso fazer um planejamento que eu vou lidar com uma quebra muito acima disso. A sazonalidade naquela região, ela ainda é acentuada, essa questão? Bem acentuada. Bem acentuada. O que você vende em janeiro, quando termina janeiro, assim, ela dá uma queda, o gráfico ele vai acima, ele pende totalmente para cima e de repente ele pende novamente para onde estava. E aí você lidar com fluxo de caixa nesse compra e venda é preciso muito planejamento, muita estratégia na hora de comprar. E ela não começa um mês antes, ela começa meses antes. Então, no meu caso, se eu não tiver munido de um bom sistema que me forneça dados reais, concretos, sobre o meu estoque, para eu me basear no meu compra e venda, provavelmente eu vou sofrer muito com relação a isso. E talvez, se a pessoa for inexperiente e comprar demais, talvez ela não tenha nenhuma segunda chance.
Então, eu, particularmente, eu absorvo demais das informações, eu fico munido dessas informações para poder comprar. Você falou aí de gráfica, eu lembrei de sistema, né? Você veio de fora do mercado do comércio, naturalmente você é um jovem e de um modo geral os jovens aprendem a lidar com tecnologia muito mais facilidade. Mas como é que foi a tua experiência assim, de aprendizado com o sistema da cupom fiscal? Você teve dificuldades? E como é que funciona o suporte? Como é que foi essa parte inicial, quando você mergulhou de cabeça, né? Hoje você está falando de números aí já com muita consistência, né? Mas como era no início isso? Mais do que falar sobre isso, acho que um ponto importante de eu falar aqui e ajudar, inclusive, Indicadores, né? a quem Resultado. a quem não está nos assistindo agora, acho que até mais importante nesse momento do que isso é o seguinte. Nesse tempo que eu estou com a Cupom Fiscal Sistemas, há aproximadamente 7 anos, eu já tive várias propostas de fazer uma migração de um sistema para o outro. E eu faço parte de uma associação de supermercadistas e convivo com muitos outros supermercadistas desse mesmo segmento. E não só da associação, mas de outros supermercadistas que trabalham com outros sistemas. E aí, pessoal, o que eu falo quando as pessoas tentam me vender um sistema, e às vezes, geralmente, são sistemas que vêm do sul, do sudeste, né? Competindo com a Cupom Fiscal, que é uma empresa de tecnologia daqui da Paraíba, daqui do Nordeste, daqui da região. Aí eu faço a seguinte pergunta às pessoas que, quando tentam me persuadir de fazer essa migração, que são as seguintes perguntas. Meu amigo ou minha amiga, me diga uma coisa. Quando você tem problema no seu sistema, um travamento ou alguma coisa parecida, no dia 25, dia 24, véspera de Natal, no dia 31, no dia de um feriado importante que alavanca as vendas e você precisa com urgência de um suporte técnico para agilizar e mediar aquele problema. Você tem um contato próximo com o seu sistema, você tem como ligar e a pessoa, o técnico que está ouvindo do outro lado, vai até a sua loja para resolver? Ou você fala com inteligência artificial, que diz para você tentar depois, que diz para você tentar amanhã, e você perde venda por causa disso? Porque os argumentos que me dão é o seguinte: olha, nós temos tais projeções, o painel desse outro sistema tal que vem de fora, ele dá mais opções. Eu pergunto, certo, mas quais são as opções? Essa, essa e essa. Pronto, eu pego essas opções, eu passo para o analista de sistema do meu sistema e ele implanta no outro dia. Então, assim, por que eu vou mudar de um sistema próximo que está na minha casa, que resolve o meu problema, que me dá todas as informações que eu preciso e caso eu não tenha, eu tenho a proximidade de enviar e ele fazer a alteração que é feita por uma sofisticação até desnecessária muitas vezes. Então, assim, analisando hoje com a experiência de mercado, eu fiz, cara, eu não sei por que o pessoal do Sul e do Sudeste ganha tanto mercado aqui na casa, aqui no Nordeste. E a sua rede? A rede é Big Nordeste, né? É. Big Nordeste. A gente tem que dar valor que é do Nordeste, da Paraíba. Eu fico muito feliz com o seu depoimento, porque a gente vivencia o varejo daqui há muitos anos e assim, saber que a gente aqui perguntava basicamente sobre a sua experiência inicial. E você já fez aí um testemunho da sua experiência de 7 anos, né? Muita gente que começou com você há 7 anos, igual com você, já mudou de sistema 2, 3 vezes. Já. Porque virou um modismo, às vezes, mudar de sistema. Virou modismo. Então você muda. Aí eu pergunto, você hoje trabalha com sazonalidade. Se você quiser saber como é que foi o carnaval de 2 anos atrás, você tem como saber do seu sistema. Você vai no relatório, vai estar lá todas as informações no painel da Cupom Fiscal, tem todos os dados do teu carnaval do ano passado, do ano atrasado, do ano 2020, do ano da pandemia, como é que foi. Então tá tudo lá gravado e
Quem vive todo dia mudando de sistema, talvez, amigo, só tem informação do bem passado. Entendeu? E aí não se pode nem levar a sério. Eu acredito que você dá aqui um testemunho importante, porque no segmento de tecnologia, a gente entende que o mais importante é ter, primeiro, uma ferramenta de tecnologia atualizada para o mercado. E isso a Cupom Fiscal tem oferecido. Um outro ponto é o suporte técnico. O grande diferencial em qualquer segmento é gente. Não se faz nada, e aí seja no supermercado seu, no açougue da sua loja, tem que ter gente cuidando de gente. Na frente de loja do seu caixa tem que ter gente cuidando de gente. Lá no abastecimento é gente. E aí você sabe diferenciar gente de gente. Tem pessoas que você bota e não dá certo. Tá certo? Então o grande diferencial, seja aonde for, é gente. E por isso que a Cupom tem se notabilizado por isso, que a gente tem gente cuidando de gente. Quando o comerciante está com um problema que o técnico dele, o funcionário da loja, liga para o suporte e o suporte está lá para atender. São pessoas de carne e osso. Quando há algum tipo de demora de 15 minutos, aí o dono da loja liga para o analista já. Porque o telefone está ligado direto também. Essa semana eu recebi uma ligação de um cliente meu às 4h30 da manhã. Da Ceasa. Hoje. Da Ceasa. Hoje eu recebi uma ligação de 5h10 da manhã. Então, assim. Mas, gente, isso, assim, a gente está falando isso, mas por que a gente faz? Porque a gente gosta de fazer. Tá certo? Eu poderia botar um robô, um chatbot, um e-mail, não manda um e-mail. Mas como é que o cidadão está no caixa com problema? E aí não é problema do sistema, às vezes é problema na internet, às vezes é problema no cartão de crédito, às vezes é um problema que não tem nada a ver. Mas quem é o orientador básico? É quem cuida do sistema. Então o sistema, o acesso tem que ser sempre muito próximo. E essa a característica principal da Cupom Fiscal, e eu fico feliz o que eu estou ouvindo aqui de um cliente, né? De alguém que experimenta, que não tem obrigação nenhuma. E só fazer um acréscimo. Um acréscimo. Não só com relação ao sistema, mas dentro da Cupom Fiscal Sistema existem técnicos, vocês também vendem acessórios, todo um suporte a mais. Por exemplo, já aconteceu comigo, isso é uma experiência real e verdadeira. Não o sistema, mas um computador, um CPU, queimar uma fonte numa data importante. Existem, eles também vendem acessórios. Eu ligo para o suporte, ele vai lá e faz uma mudança de ser. Então, assim, são coisas que o cara lá em São Paulo, como é que... Aproveitar aqui a oportunidade, Eduardo, diante do seu depoimento, né? Eu quero dizer que a Cupom Fiscal Sistemas, ela é uma empresa que ela está direcionada a atender o cliente na totalidade. Nosso produto, nosso carro-chefe é o sistema de automação, é o ERP, né? É o software. Mas, na verdade, o objetivo maior da gente é fazer com que o nosso cliente não pare o seu caixa. Você não pode parar. O seu caixa não pode deixar de vender, entendeu? Então, o que a gente puder fazer, o que o nosso técnico puder fazer para manter a sua loja funcionando, ele vai fazer. E a gente está presente, a gente está pertinho aqui, né? Está em João Pessoa, está na Paraíba, é uma empresa paraibana, tá? É uma empresa paraibana. Vamos valorizar o que é da nossa terra, pessoal. As empresas da Paraíba têm que valorizar o que é nosso, né? O que é paraibano, um produto paraibano, genuinamente paraibano, um produto bom, um produto que tem pessoas competentes no seu quadro para trabalhar, para prestar um serviço. Então é isso. Que bom, eu fico muito feliz com o seu depoimento, viu? Isso nos motiva mais ainda a trabalhar e prestar um melhor serviço ainda para o nosso cliente. Eduardo, falando um pouquinho de imposto, né? Como é que foi o seu primeiro impacto quando você, que não era do segmento, compreender que o governo é sócio do nosso negócio? O governo é sócio do nosso negócio. E muitas vezes a parcela dele é que paga primeiro do que da gente. Como é que foi sua vivência com o imposto aí? Rapaz, vou ser sincero, foi uma experiência cruel, porque você olha para ali e você, não vou pagar isso para o governo. Porque é uma sociedade, de fato. Mas aí você chega ao seguinte, brigar contra o Estado não dá. Então você tem que pagar o imposto que é devido. Então, com o tempo, o William passou muito tempo
explicando, aconselhando, Catequizando você. catequizando, doutrinando, para que eu pudesse compreender e entender que era devido. Porque inicialmente o pensamento era, isso é um roubo, eu não vou pagar isso. Mas não tem o que fazer, tem que pagar. E por que tem que pagar? Aí vem a questão da catequização, que é devido, que o Estado ele faz parte do negócio. E assim, não tem o que fazer, não tem como você lutar, brigar contra o Estado, é se adequar e recolher da melhor forma possível, porque se você também fizer de todo jeito, você vai pagar mais imposto do que deveria. Então, da melhor forma possível, você tentar, você pagar o que é devido, mas também pagar da melhor forma possível. Pagar o justo e o correto, né? E você percebeu que dentro desse trabalho da Sigma Assessoria Contábil, você percebeu que os números mostravam que era o imposto, digamos assim, assertivo, o imposto certo, não tinha sobressalto, né? Não tinha, conseguia encaixar dentro da margem da loja. Hoje você compreende que dá para encaixar o imposto dentro da margem, para você ter a sua parte, do governo ter a dele, você conseguir pagar seus fornecedores. Dá para perceber isso hoje? Não, hoje eu compreendo dessa forma, entendeu? E fazemos o possível para que... Nós trabalhamos no lucro real desde o início. Real. Desde o começo. Inclusive, no começo, sem entender, eu queria que o nosso contador fizesse modificação e nos colocasse no simples. Mas ele nos explicou, nos catequizou que o lucro real, para o nosso segmento, com as margens reais que nós trabalhamos, era o correto. Inclusive, só um adendo aqui, no último episódio aqui, com o contador Lauro, aprendi bastante aqui com vocês aqui. Foi uma aula. E com isso você entendeu que lucro real era o melhor caminho para vocês, Simples Nacional não. E Simples Nacional não. Entendi que, para mim, na minha realidade supermercadista, com o nome já disse, com o lucro real que eu tinha, o lucro real era o adequado, era o correto. Eduardo, a Cupom Fiscal, o produto da Cupom Fiscal, o sistema da Cupom Fiscal, ele preza muito pelos dados do cliente, tá? Nós hoje temos uma engenharia bem robusta de banco de dados para armazenar informações. Pra você ter uma ideia, nós temos clientes que trabalham conosco aí há 20 anos e se hoje você chegar na loja dele e pedir um relatório de 15 anos atrás, eu quero saber quanto foi faturado em março de 2010, por exemplo. É bem possível que a gente tenha essa informação lá e que o comerciante possa ver. Que eu vendi de feijão sogrão? Não, mas isso aí eu posso testemunhar aqui facilmente, sem nenhum problema. Eu estou há 7 anos, certo? Sim. Então vamos ter Semana Santa, que é outro período de sazonalidade agora. Então eu posso acessar. Na loja de Jacumã vai fazer 3 anos. E na loja de Acaú, 7 anos. Então eu posso lá no cupom agora, vou lá, peixe, categoria, peixe, anchova. Vou lá, Semana Santa do ano passado, ou do retrasado, ou de 3 anos atrás, e vejo o quantitativo de quantos quilos de anchovas eu vendi naquele período. Então eu tenho uma base de dados real do que foi vendido há um tempo atrás. Vinho Quinta do Morgado, que é um vinho popular que vende bastante durante essa época. Vou lá também naquele período, constato o que foi vendido e ali eu tenho uma base real para minha compra desse ano. Então, se eu puxar na loja de Acaú há 7 anos, de 7 anos para trás para cá, eu tenho todos os dados, todo o quantitativo, toda a informação do que foi vendido, para que nesse ano agora eu possa me basear no retroativo e fazer a compra real para esse ano. Isso aí está na base de dados da Cupom e todo mundo que tem a Cupom sabe que isso aí pode ser feito com uma maior facilidade. Dados que são importantes para a tomada de decisão, correto? Corretamente. Muito bem. Meus amigos, a gente está tendo aqui uma aula de empreendedorismo hoje, viu? Aula de gestão de supermercado. Olha, nós falamos muito sobre isso, tá certo? E eu queria que você atentasse. Aqui nós estamos falando de fatos reais, histórias da vida real. Gente que vivencia, não é apresentação de PowerPoint, não. Aqui é vida real, tá certo? Testemunho de quem trabalha. Para dizer com muita sinceridade que quando a gente consegue unir essas 3 forças, que é um bom gestor como Eduardo, você consegue unir um bom sistema, como é o da Cupom Fiscal Sistemas, e uma boa contabilidade, como a Sigma Assessoria Contábil, comandada lá pelo meu amigo William Paiva,
quando a gente consegue unir, meu irmão, a receita do sucesso está montada. Eu não conheço uma empresa que adotou essas três bases que não evoluiu. Eu não conheço uma que não evoluiu. Hoje é dia 20 de março. Hoje eu estava às 14 horas, Eduardo, em Juarez estava, discutindo, conversando com o cliente. Entendeu? E estava nessa luta aí, se aderia para o Sudeste ou para o Nordeste. Ele fica com a gente, que eu garanto que vai dar certo. E eu tenho certeza que daqui a algum tempo ele vai estar comemorando, assim como você está comemorando hoje, a decisão acertada que teve, tá certo? De trabalhar com esse trio aí. Eu agradeço demais, viu? E aí a gente falava aqui do ponto de virada. Então, como é que foi o ponto de virada, então, que você começou a perceber que estou no caminho certo? Estou no caminho certo. Eu comecei a perceber no caminho certo quando a gente percorre um caminho e quando a gente olha para trás, a gente vê a evolução. E eu acho que com a abertura da segunda loja, um ano após a abertura da segunda loja, foi quando eu olhei para trás, assim, eu disse, eu segui o caminho correto. Esse era o caminho que eu deveria seguir. Eu estou no meu caminho. A palavra é essa, eu estou no meu caminho. A gente vai tentando se encontrar, às vezes, durante a vida, e tem momentos que a gente para, pensa, reflete, fez, esse é meu caminho. Eu acho que no aniversário de um ano da segunda loja, eu olhei para trás, vi que houve uma construção, e daquela construção eu digo, esse era meu caminho. Pois é, camarada. Então, gente, é esse tipo de testemunho que serve para motivar muitos que estão aí hoje com mercadinho. E eu digo a você com muita sinceridade, você que tem um mercadinho, você precisa conversar conosco, viu? Para a gente levar para a sua empresa essa experiência, tá certo? De quem evoluiu. Eu posso ter vários testemunhos aqui de várias empresas que há 5 anos atrás tinha lá um caixinha, estava no Simples, tá certo? E com medo danado de mudar para lucro real, o contador não se garantia, e aí ele tomou a decisão de virar a chave, certo? E hoje estão comemorando, certo? O crescimento das vendas e o crescimento do lucro, certo? Empresa de supermercado, se você hoje tem um mercado que vende R$200 mil por mês, não vale mais a pena estar no Simples. Tem que migrar. Eduardo já começou médio já, então ele experimentou isso já no lucro real. Quem começou no Simples, é hora de repensar, gente. Procura a gente. E se você é lucro real e está com dificuldades, tá certo? Talvez você precise mudar de sistema, mudar de contabilidade, e nós estamos aqui de portas abertas. Nossa equipe é uma equipe ampla, nós temos uma matriz de João Pessoa, uma filial em Campina Grande. Por que é que nós temos filial em Campina Grande, Rinaldo? Se de uma pessoa dá para atender remotamente pela internet o povo do interior. Não, é porque a gente quer estar perto de você. Porque para a gente crescer, muitas vezes tem que pegar na mão, como disse aqui Eduardo, quem está começando no lucro real, quem está chegando lá, alguns que deram errado, foi porque migraram sem ter um suporte adequado. Então tem que ter alguém que pegue na sua mão, que leve essa experiência de 10, de 15 anos, tá certo? Para dentro da sua loja e que possa, de fato, ajudar você a fazer a mudança, assim, a várias mãos. Não é você sozinho, não. Não vá sozinho, não. Chame a gente, nós vamos com você fazer a diferença, pode ter certeza. Eduardo, e me conta um pouquinho mais aí. A experiência que você teve na primeira loja, o uso do sistema adequadamente, análise de dados, análise de margem e tudo mais. Toda essa experiência que você teve na primeira loja, né, com o sistema, com os processos, isso ajudou você na abertura da segunda loja? Isso te tornou mais maduro para você chegar e enfrentar esse novo desafio da segunda loja? Como é que foi esse processo? Ajudou bastante, porque durante a abertura da segunda loja, muitos erros que eu cometi no início, eu já não cometia mais, especialmente com relação às minhas compras. Só que na segunda loja, foi uma mistura
porque eu tinha muito do feeling ainda, da questão da intuição. Primeiro ponto, quando eu peguei a primeira loja, eu não tinha um histórico de vendas da região, até porque quando eu peguei a primeira loja, como já era cupom fiscal sistema antes, de certa forma, mesmo sem experiência nenhuma, eu ainda tinha como acessar ali as informações do último ano, o que foi vendido, o que foi comprado. Na segunda loja, isso aí eu não tinha ainda, porque era uma implementação. E a loja, quando eu peguei lá, ela tava um ponto que estava meio parado, estava um pouco morto, certo? Então, inclusive, eu escutei muitas coisas negativas. Rapaz, você vai pegar um ponto que não está dando certo, tu vai ser louco de fazer isso, você não deveria ir por esse caminho. Eu escutei muitas coisas negativas que eu precisei pegar um tampão, colocar no ouvido, colocar no outro e apostar na visão que eu estava tendo daquilo ali, que aquilo ali ia dar certo, da região, do que eu queria implementar. Havia um desencorajamento para você. Havia um desencorajamento. E aí vem a questão, às vezes, do talento do empreendedor de ter tanta certeza, tanta convicção que aquilo vai dar certo, que apesar dos pesares, apesar de que muitas formações negativas, muitas tentativas que você desista, elas venham contra você, mas você está tão fito, tão fixo naquela verdade que aquilo vai dar certo, que acaba dando certo. Aí, depois que eu comecei, eu falei para vocês aqui no início, que eu sempre tive comigo e tenho comigo a questão da loja viva. Tanto que é uma pressão comigo até hoje. Quando eu chego na loja que eu vejo que a coisa está um pouco meio morta, eu fiz, está faltando vida aqui, está faltando vida. E aí eu começo na minha cabeça, tem que trazer vida para isso aqui. Começa a querer fazer alguma coisa para dar vida àquele lugar. E só que, o que eu aprendi também, dá certo. Essa minha questão de trazer vida para o lugar, isso traz gente, isso traz aumento de faturamento, isso traz, enfim. Porém, o que eu venho aprendendo é tentar aliar a questão da estratégia do empreendedor com a questão da gestão. Porque não é só vender, mas também vender bem de forma que sustente a operação. Vender com qualidade. Com qualidade. E aí é onde entra a questão do sistema. Muitas vezes eu sou munido de impulsos visionários, tento fazer, mas às vezes aí também aquela bichinho, já estou dentro, peraí, calma. Vamos ver aqui, vamos analisar os dados e ver se é possível. E muitas vezes, infelizmente, você vê que não é possível. Então você tem que conter esse impulso visionário, empreendedor, e dar razão a mais ao administrador, ao gestor, e ver que não é o momento, que não é hora disso, que é hora de cortar, que é hora de tirar, que é hora de... para que mais na frente você possa impulsionar de novo. Então esse equilíbrio do empreendedor, saber usar bem o sistema, ter bem um setor contábil lhe auxiliando de forma equilibrada, para que você possa ter a hora de acelerar, mas que você possa ter a hora de frear. Porque quem só acelera, bate. Muito bom. É o equilíbrio, né? É equilíbrio. Então hoje você tem lá hoje, pra gente estar chegando já ao final aqui, pertinho já, aí eu queria fazer um resumo contigo então. Tocando essa, para quem tá nos vendo, né, perceber na prática como é que funciona. Então você tem no sistema da sua loja, você acompanha então as compras direitinho, então você tem toda a informação sobre as compras, você tem um subsídio importante sobre as vendas, então está comparando compra e venda, que é importante para o fluxo, né, para não comprar demais, para não deixar faltar, não causar ruptura, mas também para não comprar, não passar. Você tem hoje o acompanhamento das margens de lucro na curva ABC. Exatamente. Acompanhamento dos impostos. Tenho. Você tem uma ferramenta, e aí não sei se você já está usando, já acho que o William já passou para você, para acompanhar o pagamento, a previsão de ICMS, né, mesmo antes do mês fechar. Acompanho, né? Desde sempre. Agora mesmo está aqui. Inclusive no celular eu tenho aqui. Então, pelo aplicativo da controladoria, que é o aplicativo da Conscal que bota a loja na palma da mão. Né? Inclusive, por meio dessa previsão do ICMS, também tem o do FII, do PIS, do CONFINS, tem tudo aqui, mas do ICMS especificamente, eu me baseio muito nas minhas compras baseado ali. Ali. Essa aqui, a pessoa está vendo aqui, ó. Tem momento quando eu vejo que está muito alto. Não é a sua não, viu? Aqui é só um exemplo só. Tem momento quando eu vejo que tá dando muito alto. Tá na palma da mão. Eu vou e acelero um pouco, no que vai me dar crédito.
Quando eu vejo que está equilibrado, Tomar aí eu já decisão. boto mais o pé no freio para que a pouco, para não o boleto não aumentar muito, já que está equilibrado. Então tem esse, tudo Você vai regulando, equilíbrio, vai equilíbrio, regulando, regulagem, vai regulando. né? Sei que vocês vão nos dar muito mais aulas, porque essa questão do crédito, débito vai mudar com a reforma, a falta de e vocês vão tributária. continuar nos dando aula aqui com outros contadores Sim, sim. sobre o assunto. E lembrando, né, que o nosso produto ele já está preparado, adequado para tudo que exige dentro da reforma tributária. Tá? Bom, meu amigo, então assim, ferramenta no sistema da Cupom Fiscal não falta, tá certo? Aqui está aparecendo uma propaganda, mas não é propaganda. Aqui é testemunho de quem trabalha todos os dias com esse produto. Aquilo que você tem procurado, o que é que você sente falta do seu sistema? Fala com a gente. Talvez a gente já esteja com ele pronto para colocar na sua mão, tá certo? Assim como disse aqui nosso querido amigo Eduardo, a loja, ela anda aqui, ó, hoje em dia. Tá certo? A Cupom, ela tem inovação, tecnologia em todo momento. Sistema tá no computador, tá no tablet, tá no celular, tá certo? Nós hoje estamos lançando o Self-Checkout, que é uma ferramenta importante. Logo em breve, tá certo? A gente já vai estar aqui inaugurando uma loja de João Pessoa com Self-Checkout, tá certo? Que é fundamental hoje para alguns segmentos, né? Para pequenas compras. Tá certo? Ferramenta importante na área de cotação de preço. E assim, estamos avançando. A Cupom, ela tem 25 anos de mercado, mas há algumas pessoas que colocam, é um sistema antigo porque tem 25 anos. Ora, quantos anos tem a Apple? A Apple nasceu nos anos 80, anos 70, né? Quantos anos tem a Microsoft? Anos 70. Então, mas o produto que ela desenvolveu na primeira fase é o mesmo de hoje? Não. A gente junta tecnologia, inovação com experiência. Então, você ter um produto hoje com a qualidade da Cupom Fiscal Sistemas é porque a gente tem evoluído tecnologicamente. O produto que tem hoje está atualizado com as novas tecnologias de BI, de inteligência artificial, de web, né, usando aqui no Android. Mas, sobretudo, não adianta nada a gente ter a maior tecnologia do mundo que não resolve o problema. A gente tem que o papel do sistema da loja é ajudar você, primeiro, a evitar problema. Segundo, quando acontecer o problema, ajudar a resolver. Então, nós temos essas duas frentes aí, diariamente, sendo levado muito a sério na Cupom Fiscal. E é isso que tornou essa empresa a maior da Paraíba no ramo do supermercado. Nós estamos presentes em mais de 1.200 lojas do estado, em vários segmentos, mas especificamente 250 supermercados da Paraíba usam o sistema da Cupom Fiscal para fazer a gestão do seu negócio. Seja um mercado em 2 PDV, seja um grande supermercado de 15 PDVs, seja um mercadinho que vende 100 mil, 150 mil reais por mês, ou uma grande loja que vende 9 milhões de reais por mês. O sistema é compatível com todos, porque o projeto de implantação é diferenciado. A gente ajusta à necessidade de cada empresa. Por isso que quem usa o Cupom Fiscal é a certeza do sucesso. Ô, Rinaldo, só atualizando uma informação aqui, esse mês, né, a gente fez um levantamento, nós estamos com cerca de aproximadamente 2.500 PDVs hoje operando com o sistema da Cupom Fiscal. Muito bom. Eduardo, muito bom escutar esse seu testemunho aqui, tá? Com relação a tempo, Rinaldo, eu queria dizer que tempo é amadurecimento, tá? Tempo de existência é amadurecimento, é experiência. Nós nos orgulhamos muito em dizer, né, em afirmar e dar o testemunho de que nós temos clientes hoje, rede de supermercado aqui na Paraíba, que trabalham com a nossa empresa, que trabalham com o nosso produto há simplesmente 26 anos, ou seja, desde a sua fundação. Eu tenho um cliente que trabalham conosco há 26 anos. São 2 décadas e meia usando o nosso produto. Um produto aprimorado, aperfeiçoado, dentro das lojas supermercadistas, escutando o comerciante, escutando a equipe do comerciante, ouvindo as demandas, implementando, aperfeiçoando. Eu chamo isso de maturidade, experiência. É isso que nós temos para oferecer para os nossos clientes. E eu espero que a Cupom Fiscal continue por mais 26 anos no mercado. É isso que a gente espera. Pois é, gente. Aqui dá o testemunho
do trabalho de Eduardo na condição de empreendedor, gestor, tá certo? O cara que realmente surpreendeu, Eduardo, viu? Eu conheci, eu pude fazer parte do começo da sua empresa lá, eu estive lá, talvez nos primeiros meses, ao lado de William, olhando ali a operação, e eu vi um jovem determinado a fazer a coisa certa, cheio de sonhos, cheio de vontade de fazer, cheio de perguntas, tá certo? Explorando, Zé, o sistema, viu? Tem isso, tem aquilo, não tem, está faltando. Como é que faz para ter essa informação? Assim, sempre muito perspicaz, tá certo? Cavando a informação. E aqui no momento a gente percebia até uma certa ansiedade de ver as coisas acontecer mais rápido, mas o tempo ajudou a você a controlar tudo isso. E hoje eu percebo que é um gestor maduro, competente, inteligente, que surpreendeu. Eu fiquei surpreso com o sucesso da sua loja 2, lá em Jacumã, porque Conceição era um ponto morto, né? Era um ponto queimado, porque quem está vendo a gente sabe como é que funciona. Às vezes o cara abre, não tem muita vocação para o negócio e fica ali o ponto. Nem fecha e deixa o ponto morrendo. E aí chegou o empreendedor com a sua visão, investiu no negócio, acreditou e trabalhou, né? Trouxe a receita que você já vinha aprimorando lá em Acaú, botou lá fez os ajustes para a região. E hoje é uma loja de sucesso, eu não tenho a menor dúvida de que ela ainda vai crescer muito mais. E que esse, meu irmão, seja a segunda de outras. Porque, como a Cupom Fiscal, o Zé falou agora há pouco, nós temos a honra de ter começado com algumas lojas, redes que tinham uma loja. E hoje nós vamos inaugurar, no mês até o mês de abril, nós vamos inaugurar a 15ª loja da rede. Quando nós começamos, o cliente tinha uma. E hoje nós vamos para a 15ª. Agora, fidelidade. Por que a fidelidade do cliente? É porque a Cupom não deixa o cliente na mão. E o que você falou agora há pouco, né? Aí eu fico assim feliz de ver, porque isso casa com tudo aquilo que a gente tem colocado. Pô. Ninguém fica 27 anos com uma empresa que não lhe atende bem. Ninguém fica 10 anos com quem não atende bem. Ninguém fica 20 anos com quem não lhe atende bem. Ô, Rinaldo, e uma coisa que nos orgulha muito é a gente ter conhecido, e ainda continua, claro, obviamente, conhecendo, clientes que começaram com uma loja pequena, tá? Uma loja pequena, um mercadinho pequeno. Hoje, o comerciante tem 7, 8 lojas, tá? Em 15 anos conseguiu construir isso. E a gente acompanha essa evolução. Clientes nossos. A gente tem o maior orgulho de contar essas histórias, tá? De acompanhar. E em tudo que nós escutamos aqui, que você falou hoje, no acompanhamento que nós fazemos com as suas empresas, em 7 anos, 2 lojas, vamos profetizar aqui, viu? Você vai abrir muito mais lojas, tá? Amém. Muito mais lojas. E aí, registrar aqui, tá certo, nossa admiração pela família Pimenta, pela família Lins. Dona Ivone, eu tive a oportunidade de conhecer, certo? Uma pessoa extremamente do bem, empreendedora, tá certo? Napoleão, um professor, tá certo? O cara dotado de uma inteligência diferenciada, certo? Que a gente teve a oportunidade de conhecer. E eu fico feliz dessa terceira geração, né? Tá dando sequência aí a esse legado importante no empreendedorismo. Parabéns para você, irmão. A sua família, para dona Renata, eu sei que é seu braço direito nesse negócio, tá certo? Inclusive, fui pai ontem. Oh, maravilha. Minha rapaz, filha Catarina bênção, nasceu ontem, um milagre Parabéns. de Deus em nossas vidas. E nesse momento ela está saindo da Unimed para ir para casa. Teve alta. A benção. Tá Você em vai... Rapaz, e você aqui conosco. Vim aqui. Obrigado, Compromisso, muito né? obrigado. Agradecemos, viu? E com o maior prazer. Ah, que bom. Ficamos felizes com o seu depoimento. Deixe tá? seu recado aí para os empreendedores que querem trilhar o caminho do crescimento. Primeiro de tudo, ser empreendedor tem que ser um pouco sonhador. Se você for um sonhador, sonhe. Sonhe alto, dê vazão ao seu pensamento, à sua visão, ao seu sonho, mas também fique munido de boas pessoas ao seu lado. Se assessore de um bom sistema, se assessore de um bom conselheiro administrativo, de um bom gestor, se assessore de uma boa assessoria contábil, se assessore de pessoas que vão lhe ajudar. Mas
dê vazão aos seus sonhos. Não deixe ninguém matar seus sonhos. Porque se for um sonho verdadeiro, se tiver o tino mesmo pro negócio, vai dar certo. Muito obrigado. Pois é, gente, esse foi o episódio Varejo em Debate. Hoje conversamos aqui com o Eduardo Pimenta, do Pimenta Supermercado, 2 lojas, Acaú, Jacumã, Conde e Epitimbu, tá certo? E aqui trouxe pra gente a experiência de vida de quem empreende na Paraíba, de quem vive no setor de supermercado da Paraíba e que aqui teve a oportunidade de dar muitas dicas para aqueles que querem trilhar o caminho do conhecimento. Então, obrigado a todos que ficaram até aqui nos assistindo. Comenta o vídeo, curte, se puder se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, porque nós vamos estar aqui sempre, semanalmente, trazendo treinamento, capacitação e depoimentos reais daqueles que fazem, de fato, o varejo da Paraíba. Até o próximo episódio.